Boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Guilherme, de Educação Física. Tudo bem com vocês? Então, eu vou corrigir aqui a atividade do, acho que dia 13 de julho, talvez um pouco depois, tem que ver agora. Mas é uma atividade aí antiga, faltam 2 atividades para corrigir, essa mais uma só, depois a gente fecha o semestre aí, tá bom? E eu vou aproveitando e já falando sobre essas atividades, sobre esse exercício que a gente está vendo aqui, tá? Lembrem que antes de fazer esses exercícios, tem que ver os vídeos antes. O pessoal, às vezes, está preenchendo na correria, fazendo as coisas na correria, preenchendo os exercícios sem analisar os vídeos antes. Aí acaba errando e depois não sabe por quê, tá bom? Então, primeiro vejam os vídeos, depois façam os exercícios, para poder responder um com base no outro, senão não faz o menor sentido, tá bom? Então, façam dessa forma. Novamente, eu ressalto que é importante fazer as atividades do Trilhas, mas é mais importante ainda fazer as atividades online, tá bom? Que é essa que a gente está utilizando, por exemplo, para avaliar vocês nesse momento, tá bom? Então, e é essa que a gente tem a oportunidade de conversar melhor com vocês, né, essas questões, fazer as devidas adaptações da realidade de vocês. Então, é através dessas atividades que isso acontece, tá? O Trilhas em si não tem esse poder, né? Então, é importante fazer essas atividades e estar sempre tirando dúvida com o professor. Esse diálogo é importante, não só na minha disciplina, como nas outras, tá bom? Então, a atividade de hoje, a gente tratou até então da história da ginástica, como ela virou esporte. Então, nós vimos que a ginástica, ela foi se modificando no entendimento no correr dos anos, que ela passou a realmente se chamar ginástica na Grécia Antiga. Mesmo na Grécia Antiga, você vê que a ginástica abrangia tudo que era atividade física. Não é mais dessa forma, ginástica é ginástica, esporte é esporte, prática corporal de aventura é prática corporal de aventura e assim por diante. Mas tudo era ginástica antigamente, todas as práticas de atividades físicas, atividades corporais, ou andar a cavalo, tudo era ginástica, tá bom? Isso foi se modificando ao longo do tempo, como todas as coisas também, né? As coisas mudam as significações ao longo do tempo. Os significados que dão para as coisas dependem do momento histórico. Isso aí vocês podem até conversar com o professor Edinaldo, né? Os significados das coisas mudam de acordo com os momentos históricos dos quais as pessoas passam aí, tá bom? Então, nós chegamos no momento em que a ginástica já é a ginástica como nós conhecemos hoje, só que estabeleceu-se um novo tipo de ginástica, uma que não é competitiva, uma que é para diversão, que é para, às vezes como lazer também, né, mas como aprendizado, como lazer, uma ginástica inclusiva, que é aquilo que a gente chama de ginástica para todos, que antes era chamada ginástica geral, mas que a Federação Internacional de Ginástica passou a chamar de ginástica para todos, que não envolve uma competição. Que ano passado fizemos uma mini competição de ginástica, só com juiz lá, a gente simulou, né, simulou que alguns alunos eram juízes e tal, e a gente analisava os movimentos pelo grau de dificuldade, pela beleza e pelo nível de acerto que eles tinham. Isso acontece na ginástica competitiva, tá? Aquela que é feita por competição. Não na ginástica que é feita para todos. Na verdade, ginástica para todos, como a gente viu nos vídeos que eu passei essa semana, tá? É uma ginástica que cada um entra com aquilo que consegue fazer, tá? Cada um entra com movimentos que acham divertido fazer. E lógico que não é cada um faz o que quer, mas dentro ali de uma coreografia, cada um, se eu sei fazer uma estrelinha, eu entro e proponho fazer essa estrelinha. Se Joãozinho sabe fazer um rolamento, Joãozinho vai fazer o rolamento, né? Se a Mariazinha só sabe abrir e fechar o braço, Mariazinha vai abrir e fechar o braço. Então, cada um vai fazer não aquilo que quer dentro da coreografia, cada um vai ter sua função, mas cada um contribui com aquilo que consegue contribuir. Esse é o
o âmago aí da ginástica para todos, né? É o que é mais importante, que é realmente uma ginástica que é para todas as pessoas, certo? Sem mais delongas, eu vou começar a compartilhar aqui a apresentação, tá bom? E vou corrigindo junto com vocês, como a gente já está acostumado a fazer, tá bom? Lá, um instantinho só. Vamos lá. Essa aqui, ginástica para todos, parte 1. Então, creio que vocês agora devam estar vendo, tá? O exercício de ginástica para todos, parte 1, tá? E aí, vamos lá. Primeira coisa que vocês vão fazer sempre é colocar o nome, tá bom? Então, vou colocar o meu nome aqui. Vou colocar sexto A, porque, de novo, é a turma que eu estou usando aqui para fazer os vídeos. E a gente vai para as perguntas. Primeiro, o vídeo, ele começa com a ginasta, uma grande ginasta brasileira, Daiane dos Santos, tá? Medalha de ouro em 2 campeonatos mundiais, na verdade, né? Até hoje, uma das únicas que possui esse tipo de resultado na ginástica. Na verdade, antes dela, o Brasil não tinha praticamente medalha nenhuma ali, em nível mundial, e com a Daiane você passa a ter alguns resultados bem expressivos, tá? Então, ela é uma ginasta bem qualificada, tá? E ela fala sobre as qualidades da ginástica, que a ginástica para todos, ela é importante para desenvolver algumas coisas, né? Desenvolve apenas a lateralidade? Não, desenvolve lateralidade também, mas não só lateralidade. Lateralidade é você entender o que é esquerda, o que é direita, saber fazer as coisas com os dois lados do corpo, enfim, isso tem a ver com lateralidade, tá? A pessoa ter noção de que tem um lado do corpo que é dominante, tipo, a maioria escreve com a mão direita, a maioria chuta com o pé direito, isso é lateralidade, mas a ginástica, apesar de desenvolver a lateralidade, ela não desenvolve só a lateralidade, então tá errado aí. Desenvolve a lateralidade, a coordenação motora, trabalha os membros inferiores, que são as pernas, e os membros superiores, que são os braços, além de proporcionar consciência corporal de forma geral, física e mental, é essa, tá bom? É essa a resposta para a questão, tá? Porque depois aqui a mesma coisa da lateralidade, desenvolve apenas coordenação motora. Coordenação motora é você desenvolver vários movimentos de forma coordenada, um completando o outro e tal, e não ficar todo atrapalhado quando faz esse tipo de movimento. Ginástica desenvolve isso, mas não é só isso, tá bom? E aqui o problema dessa última está praticamente igual à correta, só que fala de uma consciência predominantemente física, o que não é, tá? A consciência é realmente geral, dita física e mental, né? Mas é uma consciência corporal num nível mais amplo, não só física, tá? E é isso. Vamos lá. Aí, analise as 3 frases a seguir, para ver se elas estão certas ou erradas, né? A ginástica para todos foi o novo nome dado pela Federação Internacional de Ginástica para a ginástica geral. Isso, essa está certa, tá? 2. Esta forma de ginástica não tem caráter competitivo. De novo, está correta, tá bom? E a 3. A ginastrada é o maior evento de ginástica para todos no mundo, tendo mais atletas participantes do que nas Olimpíadas. Também está certa. Então, a resposta para essa questão é essa aqui, ó. As 3 frases, 1, 2 e 3, estão corretas. Beleza? Em frente. E aí, uma figurinha abaixo. Essa é fácil, tá? Vocês aprenderam no ano passado a fazer isso daqui. Ou alguns já sabiam, outros aprenderam, outros ainda estão no processo de aprendizagem. Isso não é problema, tá? Cada um aprende no seu tempo. Mas, basicamente, isso daqui não é uma parada de cabeça, não é um duplo twist carpado, não é o começo do movimento de plantar bananeira e não é uma estrelinha, isso é um rolamento, tá bom? Aquele lá que vocês até podem fazer em casa, mas tem que fazer com toda a segurança do mundo, às vezes em cima de um colchão, sempre lembrando que o queixo tem que ficar encostado aqui no peito, tá bom? Para proteger o pescoço. Então, uma coisa que vocês até podem fazer, mas com todo o cuidado do mundo, com supervisão dos pais, enfim. Mas isso é um rolamento. E aí,
O movimento da figura abaixo é um salto estendido? Não, isso não é um salto. É uma parada de mão? Não é uma parada de mão porque está em movimento, tá bom? Retrata uma figura em movimento. É um rolamento? Não, que o rolamento é o de cima. É um duplo twist carpado? De forma alguma. Depois pesquisem o que é um duplo twist carpado na internet, que vocês vão ver a Daiane dos Santos fazendo um movimento extraordinário lá, que nem se chama mais duplo twist carpado. Pelo fato dela ter inventado, agora chama dos Santos. Tá? O movimento chama dos Santos. Foi dado um nome. É o nome da ginasta que cria o movimento, acaba sendo o nome do movimento. Tá? Mas, na verdade, isso daqui é uma estrela ou roda. Na ginástica, a gente vai chamar de roda, e nas brincadeiras normais, a gente vai chamar de estrelinha, mas isso é uma roda, tá bom? Na ginástica. Por fim, chegamos à última questão, e aí pede para consultar no dicionário ou no Google para saber o que significam as palavras 1, lúdico, 2, inclusivo e 3, democrática. Depois disso, responda, a ginástica para todos tem essa qualidade? Primeiramente, eu já vou dizer que sim, tá bom? E aí vou enviar, depois a gente fala o que é essas questões aí. Aí eu vou ver minha pontuação, que vocês não vão ver aqui. Acertei tudo, beleza. Deixa eu só... Eu vou parar de compartilhar esta tela e compartilhar a tela de resposta só para a gente notar essa última questão, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui a tela de resposta. Deixa eu ver se é essa. Sim. Tá? Vamos lá. Eu vou aqui para a última questão para vocês verem o que está escrito em relação a isso. Eu coloquei aqui no feedback das questões os significados conforme o dicionário Michaelis, tá bom? Então, lúdico, relativo a jogos, brinquedos, divertimento. Então, vamos lembrar, a ginástica para todos não é para competição, ela é para divertimento, tá? Ela é para a pessoa se alegrar fazendo. Então, sim, ela é lúdica. Aí, inclusivo, que inclui, pode incluir, que abrange, compreende, né? Então, a ginástica para todos, ela inclui as pessoas, todas as pessoas podem participar, por isso que ela é para todos, tá? Lembra que cada um faz aquilo que consegue fazer dentro da ginástica para todos, né? Se o Joãozinho só sabe fazer o rolamento, é isso que ele vai fazer e outros movimentos que ele consiga fazer. Se eu só sei fazer, só sei abaixar e levantar a cabeça, é isso que eu vou fazer, tá? São movimentos que eu consiga fazer. Então, sim, a ginástica para todos, se aceita isso dessa forma, ela é inclusiva. Por fim, ela é democrática. E o que é democrático? Relativo a uma democracia, que respeita a liberdade de expressão. Então, a forma como eu me movimento é minha, aquilo que eu sei fazer é meu. Não que eu não tenha que aprender novas coisas, lógico que eu tenho, mas eu tenho a minha liberdade de expressão para me expressar da maneira como eu quero. É lógico que dentro de uma coreografia com várias pessoas, as pessoas vão falar assim o que cada um tem que fazer, mas eu vou contribuir com aquilo que eu consigo fazer, tá bom? Então, eu tenho essa liberdade de expressão. Então, assim, a ginástica para todos acaba sendo democrática, tá bom? E, basicamente, era isso, gente. Não deixem, deixa eu voltar aqui, não deixem de realizar as atividades são importantes, continuem fazendo, a gente vai fechar aí as notas desse semestre para quem fez atividades, para quem não fez, não tem muito o que fazer, a gente vai deixar sem avaliação por enquanto, tá? A gente vai fechar as notas desse semestre aí no final do mês de agosto, tá bom? Aí vocês terão as notas aí para dar uma olhada, tá bom? E é isso, gente. Um abraço a todos, que todos estejam com saúde e tudo de bom para vocês. Estou parando de gravar, e aí esse vídeo vai ficar disponível lá no YouTube para vocês. Abraço.